Sejam bem-vindos. Estamos no quarto encontro da doutrina social da Igreja. Nós vamos hoje estudar os princípios da doutrina social da Igreja. Vamos iniciar então com essa oração aqui do Espírito Santo, que está projetada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu enviei um pouco material, alguns slides ali no grupo, e alguns adquiriram já o compêndio, né? Esse livro que nós estamos seguindo. Não sei se alguém conseguiu ler, conseguiu dar uma olhada no material, quer comentar alguma coisa que leu, ou quer fazer alguma pergunta antes de nós iniciarmos sobre os princípios da doutrina social da Igreja. Alguém conseguiu ler o material? Estão lendo por enquanto? Podemos começar, então, depois a gente vai olhando o que chamou a atenção. Né? O que seriam os princípios da doutrina social da Igreja? A gente já viu em outros momentos que a doutrina social da Igreja ela não tem uma receita, né, para as situações, ela tem normas gerais, princípios, orientações. Vamos ver então quais são esses princípios. Então, significado e unidade dos princípios. No número 160 do compêndio, ele aponta aqui 4 princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana, que foi o nosso último encontro, vocês lembram que nós falamos, né? O ser humano como imagem e semelhança de Deus, o ser humano é sagrado, é inviolável. E hoje, então, nós vamos continuando, nós vamos falar sobre o bem comum, que é um princípio da doutrina social da Igreja. Naquela encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, quando ele diz que nós devemos dialogar e encontrar os caminhos juntos, ele diz que nesse diálogo nós podemos, né, abrir mão de algumas questões nossas assim para poder dialogar, mas tem 2 coisas que nós não podemos abrir mão, que é a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Isso, isso não se abre mão, né? Nem para dialogar, né? Isso tem que estar posto como algo, né, certo e uma base de todas as outras. O princípio da subsidiariedade, bem interessante, né? A relação entre o Estado e as instituições, né, inferiores, e a solidariedade. Então, esses 4 princípios nós vamos dar uma aprofundada agora. Boa Esses noite. princípios têm um caráter geral e fundamental. Por que é geral e fundamental? Porque ele não é específico, né? Ele não quer chegar em cada situação e dizer o que deve ser feito. Ele coloca princípios gerais e a pessoa, então, naquela situação, ela vai decidir. Ela vai ver se aquele princípio cabe ou não naquela situação. Atenção a cada princípio na sua especificidade não deve levar ao seu emprego parcial e errado.
como acontece quando evocado de modo desarticulado e desconexo em relação aos demais. Então, todos esses princípios eles têm que ser levados em conta junto com outros princípios. Ele não pode ser considerado isolado. Nesse final de semana nós estávamos estudando também as diretrizes, né? E agora vai ser apresentado 5 caminhos para as diretrizes. E se afirmava que esses caminhos eles também não podem ser vistos isoladamente, né? Eles têm que ser vistos junto com os outros, né? Para que não se perca a unidade, né, dos princípios e agora nas diretrizes também dos caminhos. A sociedade historicamente existente promana do entrelace das liberdades de todas as pessoas que nela interagem. Aristóteles dizia que a sociedade, né, o núcleo da sociedade é a família, porque nós temos o indivíduo livre, né, e que seu núcleo principal é a família, e esse conjunto de famílias forma a sociedade. Mas mesmo dentro da família, nós temos ali um indivíduo livre, né, consciente, responsável. Agora, o princípio do bem comum. E esse princípio do bem comum, hoje, dentro de uma sociedade individualista, do culto do indivíduo, ele está em crise. Como pensar o bem comum se hoje o indivíduo, né, e a liberdade do indivíduo está acima de todas as coisas? Então, qual que é o significado e as principais implicações desse princípio do bem comum? Quem tiver o livro da Doutrina Social da Igreja pode ir acompanhando, ali é o número 164, que resume, assim, o que seria esse bem comum. É o conjunto de condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, às vezes, nós temos uma tensão entre o indivíduo e a comunidade, a sociedade. Porque se nós destacarmos demasiadamente a comunidade, a sociedade, nós podemos tirar a liberdade dos indivíduos, né, que vão seguir, então, somente, né, aquilo que é ditado pela comunidade. Mas se a comunidade deixar que o indivíduo faça o que quiser, como quiser, quando quiser, então esse sentido comunitário de bem comum não vai ser considerado, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa tensão deve ter um equilíbrio, em que tanto o bem social da comunidade seja preservado, quanto o bem individual, né? Essa balança ela não pode pender nem do coletivo nem do individual, ela tem que ter um equilíbrio. Então, que a coletividade alcance o seu propósito, assim como cada indivíduo também atinja a própria perfeição, né? O seu objetivo, o seu desejo. O bem comum, enquanto bem de todos os homens, né? E aqui, claro, as mulheres entram junto, de todos e do homem todo, né? E da pessoa inteira. O bem de todos e da pessoa na sua integridade. A responsabilidade de todos pelo bem comum. A exigência do bem comum deriva das condições sociais de cada época. Cada época histórica define um pouco o que é o bem comum para aquela realidade. Hoje nós estamos em 2026, né? Aquilo que nós chamamos de bem comum provavelmente não é aquilo que se chamava de bem comum lá no ano de 1950, naquela situação lá em 1930, 1980. Então, cada época vai considerando, né, a sua, a sua atualidade e o seu bem comum. O bem comum exige ser servido plenamente, não segundo visões redutivas, subordinadas às vantagens de parte que se podem tirar. Quando se vive em sociedade, né, esse indivíduo livre, colocado a viver em sociedade,
pela sua própria natureza, podemos dizer, que Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político, né, um animal social, e a nossa tendência também para viver em sociedade, aí, pensando teologicamente como imagem e semelhança de Deus, né, e esse Deus que é relação. Então, quando nós estamos dentro de uma sociedade, a gente vai querer buscar os nossos interesses. Só que os nossos interesses não devem estar em oposição ao bem comum. Então, o bem comum não, significa, não pode ser reduzida ao interesse de uma parte da sociedade. Então, uma parte que quer levar vantagem sobre os outros, né? E hoje a gente sabe que uma parte da sociedade quer ter os seus direitos respeitados em detrimento da maioria da sociedade. Todos têm também o direito de fruir das condições de vida social criadas pelo resultado da consecução do bem comum. Você vê assim como a tecnologia, né, como a economia, como a ciência produziu hoje tantos bens de consumo, só que nem todos podem ter todos os bens de consumo, porque alguns não chegam às pessoas, né? Vamos pensar assim, o que que a tecnologia fez quando conseguiu criar um celular com tais aplicativos, né? E que muitas pessoas não têm porque é muito caro. Ou mesmo equipamentos médicos, né? Que só quem tem dinheiro consegue, né, utilizar. Então, tudo aquilo que é produzido pela sociedade deveria estar à disposição de todos, né, e não de um pequeno grupo. Então, a tarefa da política vai ter um momento que nós vamos também falar dessa relação em política e economia, mas hoje dá para dizer assim que a razão da política é o bem comum. O bem comum é a razão de ser da autoridade política. Aquele que é colocado como líder, como autoridade, como responsável por uma coletividade, deve buscar o bem comum e não somente os seus interesses ou o interesse de uma parcela da sociedade que hoje a gente sabe que muitos políticos estão representando os seus financiadores, né? Os financiadores de campanha, aquelas famílias influentes, né, que estão ali por trás de muitos políticos. Aqueles que têm responsabilidade de governo estão obrigados a interpretar o bem comum do seu país, não só segundo as orientações da maioria, mas também na perspectiva do bem efetivo de todos os membros da comunidade civil, inclusive dos que estão em oposição de minoria. Então, o poder deve ser exercido não como o poder da maioria sobre a minoria. Então, mesmo que a democracia seja o resultado do desejo da maioria, mas a realização do governo não deve ser em detrimento da minoria. Então, a minoria também deve ser ouvida e, e muitas vezes deve ser defendida contra a tirania da maioria. Nós temos essa foto, né, dos indígenas, que hoje no Brasil são a minoria, e não é porque eles são a minoria que eles devem ser exterminados. Assim como existem diversas minorias também que devem ser respeitadas e preservadas na sua dignidade. O bem comum da sociedade não é um fim isolado em si mesmo, ele tem valor somente em referência à proteção dos fins últimos da pessoa e ao bem universal de toda a criação. Então, o bem comum, ele tem como finalidade ajudar cada pessoa a realizar, né, os seus objetivos, a alcançar os seus objetivos. Assim também como hoje se pensa a criação, né, a natureza, a ecologia também como um bem comum que deve ser preservado, né, e que deve ser
tão levada em conta. Uma visão puramente histórica e materialista acabaria por transformar o bem comum em simples bem-estar econômico, destituído de toda finalização transcendente ao bem da sua mais profunda razão de ser. O bem comum não é somente dividir os bens de consumo, né? Não é somente nós pegarmos tudo aquilo que foi produzido e dividir. Só um pouquinho eu vou responder aqui. Então, o bem comum não é somente dividir os bens que foram produzidos, mas o bem comum significa também que cada um pode oferecer à sociedade os seus dons, seus talentos, né? E que as pessoas possam atingir, inclusive, bens imateriais, espirituais e transcendentes, né? Que não estão ali produzidos pela sociedade. Dentro do bem comum, nós temos a destinação universal dos bens. O que é a destinação universal dos bens? Não sei se alguém quer falar um pouco, se ouviu alguma vez sobre essa tal destinação universal dos bens. Querem abrir o microfone? Alguém ouviu falar? Alguém leu sobre isso? O que significa? Tem alguma ideia? A destinação universal dos bens tem a ver com a propriedade privada. E ela é respeitada, mas em certas situações, né, a propriedade ela é relativizada em benefício do bem comum. Vamos tentar pensar, assim, agora esses argumentos aqui do compêndio, porque também são argumentos teológicos. Quando Deus cria todas as coisas, né, e colocou o ser humano ali no meio de tudo isso, né, tudo aquilo que Deus criou é para todos. Não foi para um grupo que ele criou para todos. Todos os seres humanos são donos de tudo aquilo que existe, né? Foi para todos que Deus criou. Então, os bens criados devem chegar, né, equitativamente à mão de todos. Então, a terra, esta, pela sua própria fecundidade e capacidade de satisfazer as necessidades do homem, constitui o primeiro dom de Deus para o sustento da vida humana. Então, a terra, criada por Deus, foi criada para todos. Todos deveriam ter o direito de acesso à terra, porque ninguém de nós pode construir ou tirar das suas próprias mãos, né, e fazer a terra. A terra está ali. Não foi nós que fizemos, foi Deus que fez a terra. Então a terra está ali para ser usada. O princípio da destinação universal dos bens da terra está na base do direito universal ao uso dos bens. Mas qual que é a origem da propriedade privada? Se nós olharmos em John Locke, né, um filósofo, né, da modernidade, ele dizia assim que a propriedade privada nasce quando o indivíduo coloca na terra, né, ou em algum lugar, o seu esforço, o seu tempo, a sua criatividade, e dali tira algo novo. Vamos imaginar assim, ó, a terra está ali. Alguém foi ali com a semente e colocou a semente na terra e molhou e cuidou, né, e aquilo produziu. E depois, então, a pessoa pode dizer: Isso aqui é meu, porque eu gastei o meu tempo, eu gastei meu dinheiro, gastei meu tempo, minha energia, minha criatividade, e resultou nisso que agora eu estou, né, adquirindo como meu. Mas a terra não, a terra é de Deus. Mas o esforço que eu coloquei em cima da terra e o resultado disso, isso é meu. Essa é a origem da propriedade privada para John Locke. E isso também para a igreja é a origem da propriedade privada.
aquilo que eu me dediquei, né, o meu tempo, a minha energia, a minha criatividade, é meu. Mas aquilo que existia antes de mim, que é a terra, e que é a água, que é o ar, isso não é meu, isso é de Deus. Então, por isso que depois vai ser dizer assim, a terra só é de quem produz, né? De quem quer produzir. Se ela está ociosa, ela deve ser colocada, então, a serviço de alguém que a produz, né? Todos os outros direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade e de comércio livre, estão subordinados à destinação universal dos bens. Então, a destinação universal dos bens é a situação em que, em certas situações, em certos momentos, a propriedade privada vai ser relativizada para ser colocada a serviço do bem comum. Quando pessoas, né, grupos, se apossarem daquilo que é do bem comum, né, e isso impeça que outras pessoas tenham. Então, nesse sentido, a destinação universal dos bens vai pedir para desapropriar essas pessoas para que seja colocado a serviço do bem comum aquilo que é de todos e que não deve estar, então, concentrado. Essa é a destinação universal dos bens. É necessário que se atue uma regulamentação fruto de acordos nacionais e internacionais e um ordenamento jurídico que determine e especifique tal exercício. Uma visão de economia inspirada em valores morais que permitam nunca perder de vista nem a origem nem a finalidade de tais bens. Então você coloca a pessoa humana no centro e não o lucro pelo lucro. Obter para toda pessoa e para todos os povos as condições necessárias ao desenvolvimento integral. A destinação universal dos bens também pede que os países, né, que têm mais condição ajudem os países com menos condição, porque e todos têm direito a uma vida digna, todos devem ter direito à terra, né, a produzir, ao trabalho, ao alimento. Destinação universal dos bens e propriedade privada. Mediante o trabalho, o homem, usando a sua inteligência, consegue dominar a terra, torná-la sua digna morada. Está aqui a origem da propriedade individual. A Igreja Católica, né, ela não é contra a propriedade privada. E isso já estava desde a Rerum Novarum. Quando na Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ele criticou o socialismo, né, e o comunismo como algo não tão bom, porque eles não estavam valorizando a propriedade privada como deveria ser valorizada. Então, a Igreja Católica é a favor da propriedade privada. Mas na destinação universal dos bens, essa propriedade privada vai ser relativizada se ela não está cumprindo a sua função social. E ela vai ser, então, talvez até um obstáculo para o bem comum. A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluta e intocável. Embora ela seja um direito, ela não é intocável. Em momentos que ela vai ser relativizada. O direito à propriedade privada está subordinado ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens. Alguém certa vez falou, quem tomasse daquilo, né, não é pecado se alguém se apossar daquilo que é de outro para o seu alimento, né? Se uma pessoa está com fome, ir e pegar algo que é do outro, mas para se alimentar, né, para garantir ali a sua dignidade, isso não seria um roubo. Seria ela garantir ali a sua dignidade, o seu sustento.
O dever dos proprietários é não manter ociosos os bens possuídos e de os destinar à atividade produtiva. Então, isso tem a ver também com a terra, mas também tem a ver com os móveis, os imóveis, né? Pessoas com muitas casas, né? E, e que isso não está sendo colocado a serviço do bem comum apenas para, né, o aumento do lucro, né? Esse ano nós estamos estudando a campanha da fraternidade sobre a questão da moradia, né? Para a doutrina social da igreja, se moradias construídas não estiverem cumprindo a finalidade de moradia, elas ali então estão entrando dentro disso que se chama destinação universal dos bens, né? Elas devem ser utilizadas para a finalidade do ser humano poder utilizar. Os novos conhecimentos técnicos e científicos devem ser postos ao serviço das necessidades primárias do homem. Aqui se fala na socialização da ciência, porque hoje muito das pesquisas são retidas, né, para que depois elas possam ser vendidas. Você pensar ali a questão da vacina que teve, né, do Covid, muitas empresas pegaram esse conhecimento e começaram a vender, né, e não quiseram abrir para outras pessoas, né, fazer a vacina. Então, e muitos outros conhecimentos que poderiam ser abertos, né, e não somente utilizados para lucro, né, poderiam ser colocados a serviço do bem comum. Reveste também particular importância a antiga forma de propriedade comunitária, que mesmo se presente nos países economicamente avançados, caracteriza de modo particular a estrutura social dos numerosos povos indígenas. Aqui fala que, né, essa propriedade comum, né, propriedade comunitária dos indígenas, não são um atraso que depois o capitalismo veio e se tornou, então, um degrau mais avançado nisso, né? Elas também podem ser um exemplo, né, de como pode ser vivido Conversando a quase uma hora. economia. Eu vi. Acho que tem alguém falando ali. Eu vou tomar banho. Então, assim, os povos, né, os povos originários, eles também podem nos ajudar. Somente reconhecendo a sua dependência em relação a Deus Criador e ordenando-os ao bem comum, é possível conferir aos bens materiais a função de instrumentos úteis Maria. ao crescimento dos homens e dos povos. Né? Então, Agora é para lá. nós entender os bens, nós temos que levar em conta Eu que tô esses copo, vai bens, com copo, rapaz. eles são frutos da criação de Deus, né? São dom de Deus. Por isso que eles são de todos. Destinação universal dos bens e opção preferencial pelos pobres. No número 182, né, que fala da opção pelos pobres, a doutrina social da igreja assumiu aquilo que na América Latina foi, né, nas conferências de Puebla e de Medellín, algo, né, que os bispos aqui da América Latina já tinham intuído, né, que Deus, ele ama todos, mas ele cuida especialmente dos pobres. E agora o Papa Leão, na primeira encíclica dele, de Lex Cité, ele retoma a opção preferencial para os pobres. Então, a destinação universal dos bens está a serviço também, né, dos pobres, daqueles que não têm. O realismo cristão, enquanto por um lado aprecia os louváveis esforços que se fazem para vencer a pobreza, por outro põe em guarda contra posições ideológicas e messianismos que alimentam a ilusão de que se possa suprimir deste mundo de maneira total o problema da pobreza.
A igreja, ela critica, né, todo o pensamento que diz que é possível extinguir a pobreza desse mundo, né, e não leva em conta o que muitas vezes aparece em vários momentos, o tal do pecado original que existe dentro de cada um de nós e na própria sociedade. Mesmo que nós queiramos o bem, mesmo que nós queiramos uma sociedade melhor, a gente nunca vai ter uma sociedade perfeita. O Edgar Morin, um sociólogo, filósofo, pensador que morreu há poucos dias, ele dizia assim: não é porque eu não quero uma sociedade perfeita que eu não quero uma sociedade melhor. Então, aí, todos aqueles que oferecem a possibilidade de uma sociedade perfeita, eles podem até estar nos oferecendo algo perigoso, né? Porque às vezes para oferecer uma sociedade perfeita, aqueles que estão deixando a sociedade imperfeita precisam ser eliminados. E nós temos um grande problema. Nesse interregno, os pobres ficam confiados a nós e sobre esta responsabilidade seremos julgados no fim. Então, o cristianismo e Jesus Cristo, né, sempre nos colocou os pobres como aqueles que estarão sempre conosco, e é o nosso dever estar com eles também, né, aliviar os seus sofrimentos. Pobreza material e também as numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Hoje não é só pobreza de não ter, né, os bens materiais, hoje tem pobrezas, né, que fazem com que as pessoas, mesmo que tenham bens materiais, ainda continuam pobres em outras situações, né, estão deficitárias de certas condições que não têm. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devemos o que é deles. Se não me engano, essa é uma afirmação de São Leão Magno, depois alguém poderia dar uma olhada. São Leão Magno dizia assim que quando nós damos algo aos pobres, nós não estamos fazendo caridade, nós estamos devolvendo aquilo que é deles e que nós tiramos, né? Porque todos têm direito de dignidade, né? Tudo que existe, existe para todos. Mas algumas vezes a gente se aposta daquilo que é de todos e aí resultam os pobres. E quando nós damos algo aos pobres, nós não estamos fazendo caridade com eles, estamos devolvendo aquilo que já era deles. Daí nós temos o princípio da subsidiariedade. Mas antes disso, eu quero abrir aqui o microfone para vocês falar um pouco. Se vocês já tinham lido, já conheciam essa questão do princípio do bem comum e da destinação universal dos bens. E aí, o que estão pensando sobre isso que foi falado? Boa noite, padrinho. Embora esteja no perfil da Laiane, nós estamos juntos aqui, aqui em casa. Isso aí que o senhor coloca é justamente ali, o senhor colocou a questão da posição da igreja com relação ao comunismo, né? Há um equívoco muito grande, inclusive, das pessoas nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas colocam assim, mas a igreja, quando propõe essa distribuição de renda, essa igualdade, assim, pelo menos a justiça social, né, que as pessoas todas têm o mínimo do mínimo, porque é o que se busca muitas vezes, e aí já diz, a igreja virou comunista agora, né, então, porque na verdade a igreja inclusive condena, né, como o senhor mesmo colocou, a igreja condena essa visão, o comunismo em si, né, então é um regime que é condenado pela igreja, então é um equívoco muito grande. E as pessoas que, principalmente as que moram hoje, que vivem na miséria, na pobreza, são pessoas que não tiveram condição nenhuma e muitas vezes não terão. A gente vê hoje, por exemplo,
um adolescente de 14, 15 anos que trabalha, que estuda numa escola pública, que muitas vezes já não tem todas as condições, com um adolescente da mesma idade em que estuda numa escola particular, que não precisa trabalhar, que tem todo o material, que os pais têm condições, então nunca vai ter a igualdade. A igreja, muitas vezes, o que ela quer é que esses jovens tenham condição de igualdade até mesmo qualidade de vida, dignidade no seu trabalho, na saúde, na educação, enfim, de todos esses princípios básicos, né? E então, quando a igreja busca isso, muitas vezes as pessoas confundem que isso daí é um comunismo. Então, essa justiça social, essa visão assim, é muito interessante o que o senhor faz, assim, né? Eu lhe disse hoje à tarde, ainda hoje de manhã, lá no curso, né, que bom, né, que o senhor consegue divulgar. Eu até não sei se tem um outro lugar ou um outro padre nesse momento que esteja desenvolvendo um trabalho assim de conscientização, de levar esse conhecimento, e principalmente a doutrina social, porque as pessoas acham que ela já está ultrapassada, né? Mas como o senhor mesmo disse, a Dilex Tia, o Papa foi o primeiro documento do Papa Leão, e ele traz justamente as pobrezas, né? Não só a pobreza material, mas também a cultural, a pobreza espiritual. Então, parabéns, assim, né? Tá muito gostoso, parabéns, muito bom. Bom, assim, Padre Eliseu e todos que estão aqui, não sei se estão conseguindo ouvir direitinho. Sim, Oi? estamos ouvindo. Pois é, sobre essa questão, assim, eu fico sempre um pouco preocupado e analisando, porque normalmente a igreja fala da opção preferencial pelos pobres e tal, que a gente deve buscar sempre a questão da justiça social, enfim, que todos tenham acessibilidade igual, mas me parece que aí é que está o nó da questão. Acho que a gente fala em alguns modelos de organização social, né? E aí entra comunismo, capitalismo, socialismo, em um monte de pejorativo ou de siglas que a gente usa, né? Mas eu tenho uma preocupação porque essa questão que a igreja, como a igreja muitas vezes se posiciona, trabalha assim, bom, enfim, nós temos que fazer a opção pelos pobres e temos que estar sempre junto com os pobres e temos que procurar aliviar o sofrimento, enfim, promover a justiça, a igualdade. Mas agora mesmo, o companheiro, agora eu não lembro o nome aí, fala, né, que justiça existe, por exemplo, né, de uma pessoa que tem todas as condições para ter acesso ao conhecimento, a uma formação, a uma capacitação, a uma saúde digna, enfim, a uma vida, uma moradia digna para que ele possa desenvolver, né, a sua estrutura física, humana, enfim, né, para poder competir nesse mercado, nesse sistema capitalista aí que valoriza ou que impõe a regra de que quem pode mais chora menos, né? Então, a minha preocupação é, claro que a igreja, ela trabalha na lógica do que deve ser feito, mas a igreja, eu vejo, nós, cristãos, a gente não tem feito o movimento no sentido de que, para que essa justiça possa realmente acontecer, não pode haver desequilíbrio de poder. E esse desequilíbrio de poder, né, quem tem mais manda no mundo. Hoje a gente consegue perceber aí, né, tá chegando gente aí, trilionários já, né, tem os grandes capitalistas, os detentores do poder que mandam no mundo e impõem a regra do jogo. E a igreja e nós, talvez a gente não consiga denunciar essa questão, né? Até porque a gente fica um pouco assim constrangido, com medo de falar, quem impõe a regra do jogo porque tem mais poder econômico, né? Então a gente não quer se queimar com alguns setores, então a gente fica um pouco assim nesse meio termo, e me parece que daí, Padre Eliseu, a gente acaba naturalizando a pobreza, né? Porque você diz assim, mas os pobres vocês sempre vão ter, eu acho que essa palavra do próprio Jesus, né, pobres sempre tereis convosco, ela é muito mal interpretada, né, porque você acaba naturalizando a pobreza. Não, então não faz mal, independente de que
que tenha bastantes pobres, porque a igreja vai cuidar dos pobres, porque nós cristãos temos que fazer opção pelos pobres, então não faz mal que outras pessoas dominem, massacrem, matam, né, com o poder que tem, né, que destruam o meio ambiente, que é de todos, que interfiram nas questões ambientais e naturais, né, se apoderem desses recursos dados por Deus, criados por Deus, para subjugar e criar a pobreza. Eu acho que a igreja precisaria avançar um pouco mais nessa questão de ruptura, de nós precisamos, ou a gente rompe com esse modelo, com esse sistema, né, ou a gente vai continuar produzindo pobres, cada vez mais pobres, e aí o pecado, ele existe igual, mesmo que a gente diz, mas não fui eu que produzi, né, mas o pecado coletivo, aí que eu vejo talvez até o pecado da origem, né, que está dentro de cada um de nós. A gente acaba concordando com esse sistema que produz o pobre, que produz a violência, que produz a morte, que produz a fome, a dificuldade. Então, se a gente não trabalhar na lógica de romper alguns elementos que amarram, nem que seja no sentido de denúncia mesmo, a gente acaba tendo as igrejas, às vezes, cheias de pessoas que pensam que esse sistema aí é tranquilo, que isso aí a igreja concorda com isso. Então, esse sentido da propriedade privada é uma coisa bastante complexa, né, para a gente analisar nesse sentido da doutrina social da igreja, porque ela aponta, né, para uma realidade, mas ela muitas vezes ainda não está apontando para uma ruptura com esse modelo de vida que a gente tem. Como a companheira ali falou em comunismo, socialismo, o que seria o melhor, talvez um processo em construção. Acho que o Papa Francisco entrou um pouco nesse debate, né? Talvez os modelos que apresentaram até hoje no mundo aí não deu muito certo, mas se nós não caminharmos no sistema, no sentido de mudar, né, de mudar esse sistema que produz a desigualdade, acho que nós vamos estar marcando passo e estamos sendo coniventes com a produção de pobres, né? Então, a gente não pode concordar muito com isso. Esse é o meu ponto de vista, e a partir dos pontos em que a gente está estudando, inclusive aqui, da doutrina social da igreja, né? Porque a doutrina social da igreja, a orientação, ela aponta para isso, mas ela não chega aí no sentido de propor ruptura do sistema, né? Permite-se, então, a propriedade privada. Bom, então, se eu tenho direito à propriedade privada, então ninguém pode interferir no meu capital. Mesmo que eu vou sempre estar dizendo ali que aquilo que eu tenho está a serviço de todo mundo, né? Eu estou produzindo vacinas, então essas vacinas elas vão servir para todo mundo, só que esse pessoal vai ter que me pagar para isso, né? Entende? Eu estou produzindo soja, estou produzindo alimento para a sociedade, para o povo, então isso é o meu direito, daí eu posso comprar milhões de hectares de terra, ser dono do mundo, e ninguém pode me tirar isso, porque é um direito à propriedade privada. Então, tem um pouco de dificuldade aí nessa análise, mas vamos lá, né? Mais alguém? A Vera está tentando liberar o microfone. Ainda não liberou, Vera. Conseguimos te ouvir. Enquanto a Vera vai liberando o microfone dela, nessa encíclica do Papa Leão, a Magnifica Humanitas, ele tem um capítulo não, uma parte que fala do bem comum e da destinação universal dos bens. Vamos ver o que o Papa Leão fala sobre a destinação universal dos bens, que nós acabamos de ver aqui. Então, se alguém tiver a encíclica em casa, né, ou se baixou na internet, o número 65 diz assim: dentre as múltiplas implicações do bem comum, assume particular importância o princípio da destinação universal dos bens. Esse princípio recorda-nos, em primeiro lugar, que os bens da terra, o solo, a água, o ar, os recursos naturais, são dados por Deus à inteira família humana para sustentar a vida de todos.
nos dias de hoje, nas gerações futuras, e que cada pessoa tem um direito originário ao uso desses bens. São João Paulo II recordava que Deus deu à terra a todo o gênero humano para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Consequentemente, não é segundo o desígnio de Deus gerir estes dons de modo tal que os seus benefícios aproveitem só alguns poucos. Hoje somos chamados a reconhecer que esta destinação universal não diz respeito apenas aos bens materiais, mas também aos bens imateriais e culturais. Existe um direito à propriedade privada, que tem o seu sentido e sua função própria, mas está sempre subordinado à destinação universal dos bens. Segundo São João Paulo II, esta subordinação constitui a regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição da Igreja tem visto na propriedade um meio para preservar e administrar os bens de modo a poderem servir melhor o bem comum. Uma vez que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada. A sua função social não deve considerar-se uma mera opinião teológica, mas doutrina certa da Igreja, já presente nas Sagradas Escrituras e nos padres. Por isso, o Papa Francisco recordou que a solidariedade vivida em profundidade implica também devolver ao pobre o que lhe corresponde. Hoje, aí depois ele vai falar então que hoje o direito à propriedade, né, a destinação universal dos bens tem a ver também com as plataformas digitais, né, os algoritmos, né, que devem estar abertos a todos, né, que não devem se concentrar na mão de alguns. A, a Vera conseguiu liberar o microfone? Consegui. Quer dizer alguma coisa? Eu só queria ratificar a posição do João Pedro e entendo também que está escrito, né? Tudo que está escrito, se fosse cumprido pela sociedade, pelas organizações, pelos modelos de econômicos, pelas estruturas sociais, nada, nada disso aconteceria. Não haveria pobre, não haveria super ricos, né? Não haveria grandes latifundiários, e que na minha compreensão, é talvez o grande ponto que daria à sociedade um pouco mais de igualdade, um pouco mais de partilha, né? Com a ideia de que a terra é um bem de todos. Deus não fez a cerca, né? Deus não fez os muros, Deus não estabeleceu tantos hectares para cada um. Que eu lembro, quando eu estudei na história do Brasil, a gente estudou as capitanias hereditárias, e o Brasil foi dividido, né? Todo lado, um lado do país era dividido em porções de terra e doado aos amigos do rei. E desde então, os latifúndios se proliferaram, né? Aquele que era dono, e não importava se estava ou não cumprindo a função social da terra, porque é isso, que a terra tem que produzir, tem que estar a serviço da humanidade, e não a serviço do capital, né? A serviço do lucro, da exportação da soja, da exportação do trigo, onde o produtor pensa em fazer a sua safra com o melhor grão para produzir maior lucro, e não para que esse grão, de fato, alimente a humanidade, né? Então, esse momento da leitura aqui, nossa, desse livro,
ele nos coloca a certeza de que a igreja não está em silêncio, assim, a igreja está dizendo qual é o caminho certo. Assim como a Constituição Federal está dizendo qual é o caminho certo da justiça social, da justiça econômica. E só que o que acontece que o homem, que é o que promove, que executa, ou faz acontecer ou não acontecer as coisas, né? Para que a sociedade tenha essa desigualdade. E quando a gente coloca naturaliza a fome, naturaliza a miséria, o abandono, quando a gente torna os mais humildes invisíveis, quando a gente não se culpa daquilo que está acontecendo, a gente está descumprindo a lei, está descumprindo a Bíblia. A própria Bíblia traz esse direito, né? A garantia da igualdade. Jesus fez isso, Jesus lutou pela igualdade, pela não exploração, né? Do rei contra o povo da sua produção. Então é muito legal a gente ter um documento desse para poder fazer esse debate. E a igreja, eu acho que realmente está de parabéns, mas também acho que o Padre Eliseu tem sido muito feliz em trazer para a gente, a comissão, de estar fazendo essa conversa, né? De desmistificar algumas coisas, de achar que a igreja é omissa, que a igreja... Não! O que nós estamos... Quem não produz, quem não bota para fora, quem não faz, é nós, cristãos, seja eles leigos ou ordenados, né? E os livros e as encíclicas são todas aí para nós ler e fazer acontecer. Só que a gente às vezes não faz, né? Então a gente é um pecador. Mas eu tenho esperança que a humanidade vai acordar e vai poder ajudar a construir um mundo melhor, um mundo justo, um mundo mais humanizado. Obrigado, Vera. Agora tu pode fechar o teu microfone. Só apertar em cima do... Vamos olhar, então, esse terceiro princípio da subsidiariedade, né? O primeiro princípio, a dignidade da pessoa humana, o segundo princípio, o bem comum, e agora o princípio da subsidiariedade. O que significa subsidiariedade? Vem dessa palavra subsídio, né? Algo que subsidia alguém para que esse alguém possa realizar uma função. Presente desde a primeira grande encíclica social, esse princípio está desde a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda ou subsídio e, portanto, de apoio, promoção e incremento em relação às menores. Uma instituição superior significa aquela que tem mais alcance, né, do que outras. Vamos pensar assim, ó, o estado do Rio Grande do Sul e o município, né, de Cruz Alta, de Juí, de todos os municípios aqui, tem uma relação em que o município ele é menor do que o estado, ele é menor do que o país. Então, cabe muitas vezes essa instância superior, né, o estado, o país, subsidiar o município, que é menor. Mas aqui também nós temos uma relação do Estado com instituições, né, menores, por exemplo, a família. A relação entre o Estado, uma instância superior, e a família, uma instância inferior, dentro dessa relação de subsídio em que, muitas vezes, aquilo que é superior deve subsidiar aquilo que é inferior. Só que o princípio da subsidiariedade também vai dizer que, em alguns momentos, aquilo que é superior não deve interferir naquilo que é inferior, para aquilo que é inferior possa caminhar conforme conforme a sua possibilidade.
Então, muitas vezes, a subsidiariedade significa não interferir também. Então, em sentido positivo, econômica, institucional, legislativa oferecida às entidades sociais menores corresponde a uma série de implicações. E em negativo, o Estado abster-se de tudo que de fato restringir o espaço vital das células menores essenciais da sociedade. Então, a subsidiariedade em sentido positivo significa que uma instância superior vai ajudar, auxiliar, subsidiar a instância inferior. Em sentido negativo, a instância superior vai se abster, né, de interferir naquilo que a instância inferior pode resolver ela mesma sozinha, né, sem ajuda, dando autonomia e liberdade para as instâncias inferiores. Indicações concretas: protege as pessoas dos abusos das instâncias sociais superiores e solicita estas últimas a ajudar os indivíduos e os corpos intermédios a desempenhar as próprias funções. Então, as instâncias superiores não precisam dizer tudo aquilo que deve as instâncias inferiores fazer, né? Então, as instâncias inferiores também precisam ter autonomia para elas resolver conforme a necessidade local, né? Situações em que é necessário que o Estado mesmo promova a economia por causa da impossibilidade da sociedade civil assumir autonomamente a iniciativa. Aqui tem uma briga com o neoliberalismo, né? O neoliberalismo diz que o Estado deve se abster de interferir na economia e nas instâncias, né? Mas tem momentos que o Estado ele deve interferir, né? Ele deve promover políticas públicas. A gente viu aí que em grandes crises econômicas é o Estado que investiu para não quebrar as empresas, os bancos, né? Mas tem momentos em que o Estado ele deve, né, deixar que essas instâncias inferiores alcancem, né, os seus objetivos pelas próprias forças. Então, deixar de ajudar também é uma forma de subsidiariedade. Deixar que, por exemplo, quando a gente ajuda uma família, né, uma pessoa, a gente deve ajudar até que essa pessoa, ela mesma consiga ela mesma se ajudar. Senão a gente vai estar tirando a autonomia dessa pessoa, né, dela mesma buscar e alcançar aquilo que ela poderia alcançar. Vamos ver o que o Papa Leão fala da subsidiariedade. Ele escreveu na encíclica Dignitate Humanitas, né, um pouco sobre também a subsidiariedade. Hoje de manhã eu estava conversando com um padre de Novo Hamburgo, que ele é especialista em moral e doutrina social da igreja, e ele também estava me dizendo que achou muito bom que o Papa Leão ele trouxe a doutrina social da igreja para dentro da encíclica dele, dessa última encíclica. Olha o que o Papa Leão fala da subsidiariedade. O princípio de subsidiariedade tem origem na mesma visão da pessoa que orientou a nossa reflexão sobre a dignidade e o bem comum. Se cada mulher e cada homem são chamados a ser protagonistas da própria vida e a participar na construção da sociedade, então também a organização social deve respeitar e favorecer essa responsabilidade. A doutrina social da Igreja denomina subsidiariedade o princípio segundo o qual aquilo que as pessoas, as famílias, as comunidades locais e os organismos intermédios podem fazer não deve ser absorvido por instâncias superiores. As instituições de nível superior devem reconhecer, proteger e promover a liberdade e a criatividade das instâncias inferiores, coordenando seus contributos para que cooperem eficazmente em prol do bem comum. Desde o início do magistério social, a partir de Leão XIII, a Igreja tem insistido na ideia de que nem a pessoa nem a família devem ser absorvidas pelo Estado.
sendo necessário permitir-lhes, na medida do possível, agir livremente sem prejudicar o bem comum. São João Paulo II retomou e aprofundou essa perspectiva, recordando que a comunidade política está a serviço da sociedade civil e que o Estado deve zelar pelo bem comum, intervindo quando necessário, sem tomar de forma permanente as responsabilidades dos organismos intermédios e das realidades sociais. A subsidiariedade não justifica o não envolvimento do Estado, mas orienta a sua ação. A intervenção pública é pedida precisamente para permitir que todos os sujeitos sociais desempenhem a sua missão sem serem esmagados. Cabe à comunidade política criar as condições para que as pessoas, as famílias, as associações e os organismos intermédios possam realizar a sua vocação social sem serem substituídos ou reduzidos a meros executores. Esse princípio incentiva a superar as formas de gestão paternalista ou assistencialista da vida social, promovendo um estilo de corresponsabilidade. Um Estado que valoriza a iniciativa dos cidadãos, uma sociedade civil capaz de criar laços e mobilizar forças em prol do bem comum. Numa lógica de subsidiariedade, as decisões são tomadas ao nível mais próximo possível das pessoas envolvidas, valorizando a vida associativa, de modo que o povo não se depare com decisões já tomadas, mas possam integrar o processo da sua construção, onde as famílias, as associações e as comunidades locais, as realidades do voluntariado e do chamado terceiro setor são reconhecidas e apoiadas. A vida social torna-se mais próxima das pessoas, os serviços mais atentos às necessidades concretas, as respostas mais criativas e respeitadoras da dignidade de cada um. Aqui nos lembra também um pouco aquilo que foi o orçamento participativo, né? Ou o respeito pela associação das pessoas, associações de bairro, as iniciativas, né, de coletivos, e não o Estado chegar e definir tudo, né, sem ouvir ninguém, sem saber se isso é de fato real necessidade das pessoas. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o princípio da subsidiariedade, se vocês entenderam o que que é. Parece que no início ele é meio complexo, né? Entenderam a subsidiariedade? O que tem a dizer? Quem é que entendeu a subsidiariedade e quem é que não entendeu a subsidiariedade? Penso que entendi, Padre Eliseu, na situação que quando a instituição maior, né, sempre deve ter aquele cuidado com a menor. Só que o que a gente vê é que nem sempre isso acontece, né? Como falou antes o João Pedro ali, a Vera, parece que... Parece não. Eu vejo assim que os maiores problemas nossos, às vezes, estão... Porque assim, ó, o mundo, quando ele vem contra a posição da igreja, isso não é novidade. Mas o que nos deixa triste e parece que com as mãos atadas, quando essas posições contrárias a isso que o senhor está colocando, aquilo que a igreja pensa, está dentro da nossa igreja, junto de nossos irmãos, junto de uma boa parte do clero, aonde parece que pouco se importa, não digo que não, mas alguns passam a impressão que dão pouca importância para aqueles que não têm nada. Porque a gente sofre, é muito difícil, parece que a gente levar a nossa igreja aonde não tem nada, para aqueles que menos têm, para aqueles que mais precisam, né? Nós temos uma área de periferia muito grande na nossa cidade e nós não conseguimos, nós não temos perna, como diz o João Pedro, a gente não consegue frear, mudar essa
essa situação na prática, né? Mas que bom, como diz a Vera, que temos esse documento, a igreja reafirma isso aí, e parabéns também para o senhor aí que está nos chamando a essa discussão, que venham mais pessoas, que talvez outros padres também se envolvam, porque não basta nós estarmos no altar, rezando, se ao botarmos o pé na porta de fora da nossa igreja, a gente olhar para os lados, quanta gente sem ter o que comer, sem moradia, né? E o nosso Papa está no caminho correto aí, trazendo esta temática da doutrina social da igreja para dentro dessa encíclica que ele fala. Eu li uma parte dela e gostei muito também, Padre Eliseu, da maneira com que ele colocou, ele abordou todo o histórico da doutrina social, né? Então, eu acho que foi isso que eu entendi de subsidiariedade, a importância de a paróquia ter o cuidado, por exemplo, com a comunidade menor, ali com a capela, né? Uma capela não vai existir sozinha. Se o Padre Eliseu não se preocupar lá com aquela capela mais longínqua que estiver lá no interior, ela vai terminar. Aquela meia dúzia de família que estão participando lá, se ela não tiver aquele cuidado maior, acho que é por aí a questão da subsidiariedade. Se eu entendi, foi isso aí, esse princípio. Seria isso. Ainda queria colocar algumas coisas dentro dessa mesma reflexão, né? Acho que ajudar as pessoas a se organizar, enfim, as comunidades. Tivemos um momento bonito aí, que foi aí na década de 70, onde as comunidades eclesiais de base tiveram um protagonismo bastante importante, né? Dentro dessas realidades políticas, econômicas, né? Na América Latina, especialmente, né? Eu acho que com a participação do mundo cristão, das comunidades organizadas, aí foi um marco importantíssimo, né, para a questão, né, do enfrentamento do modelo excludente, do modelo que a gente tem hoje, o modelo liberal, modelo capitalista, né? Enfim, as comunidades tiveram um momento, assim, bastante importante aí. Então, esses documentos que a igreja produziu, né, por exemplo, que a gente está estudando agora, que é a doutrina social da igreja, já foi um subsídio colocado dentro de uma realidade do qual a igreja precisava enfrentar, né? Precisava ter uma orientação, precisava ajudar o mundo cristão. Mas o problema, a reflexão é essa, né, que o José Luiz, a Vera coloca, né, uma coisa é o discurso nosso da igreja e dos cristãos, e a outra coisa é a prática, né, que a gente vive no cotidiano, né. E aí tem a questão maiores, né, a questão da legislação, a questão, né, das tecnologias que vão se impondo, né. Por exemplo, tem o que a gente está dizendo, por isso que eu falo na questão de romper com algumas coisas, né. Quando você fala, por exemplo, em regular o tamanho da propriedade dos índios, né, tem todo um esforço, um investimento, né, para que diminua-se o quanto mais possível a propriedade, né, natural do povo indígena. Agora, quando se fala em regulamentar, por exemplo, a propriedade privada, aí não tem, o marco legal ele deixa livre, você pode ter a quantia que tiver, você pode se apossar do que quiser, né? Então, a nossa legislação, ela é produzida já dentro do modelo, do sistema que está aí. E acho que é sobre isso que a gente tem que, talvez, se impor algumas vezes, né? Porque não basta criar as leis, o pessoal cria as leis de acordo com a influência, né, e do poder econômico predominante, né? Poder econômico que elege deputados, que elege vereadores, que elege senadores da República, que elege governos estaduais e federais, né? Então, ali que está o grande conflito, o grande problema, né, que a gente tem que enfrentar. Então, é preciso a gente também ter muita consciência, né, nesses momentos aí o cristão, ele tem que ter discernimento sobre isso, ele tem que influenciar, ele tem que dar o seu pitaco, ele tem que ter voz aí no meio de toda dessa confusão aí, para ajudar, inclusive, aquelas pessoas que às vezes não têm acessibilidade ao conhecimento, à organização. Então, tem tudo isso aí, mas
é isso, que bom que a gente está aqui, né, estudando, crescendo, vamos levar adiante, fazer com que cresça esses movimentos também dentro das nossas comunidades aí. E nesse princípio da subsidiariedade, nós podemos ver bem claro a diferença entre assistencialismo e promoção humana. No assistencialismo, a gente deixa dependente, né, a pessoa, e não fazemos ela crescer. E na promoção humana, claro, a gente vai ajudar primeiro ela a ter o básico, mas depois fazer com que a pessoa mesma se desafie a encontrar os caminhos, né? E a Caritas faz muito isso quando ela financia esses projetos populares, né, das pessoas poder produzir alguma coisa, vender, fazer a própria economia popular solidária, que o João Pedro também trabalhou um tempo atrás junto com isso, né? As pessoas encontrar caminhos, né, de não precisar só estar dependendo do Estado. Então, subsidiar até a pessoa, o grupo, ter condição de sozinho, né, poder continuar. Tá? Vamos agora ir para mais dois, e depois a gente encerra. Vamos ver junto, então, a participação e a solidariedade. Mais uma meia hora, pode ser uns 20 minutos. Em todo caso, nós temos a doutrina social da igreja na internet, ou também no compêndio, né, que alguns adquiriram. Participação, significado e valor. Uma série de atividades mediante as quais o cidadão, como indivíduo associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. É um dever, né, participar. Participação e democracia. O governo democrático, com efeito, é definido a partir da atribuição por parte do povo de poderes e funções que são exercitados em seu nome, por sua conta e em seu favor. Isso implica que os vários sujeitos da comunidade civil, em todos os seus níveis, sejam informados, ouvidos e envolvidos no exercício das funções que ela desempenha. Estamos perto das eleições, né? A gente fala bastante em democracia, poder do voto. Só que aqui a segunda parte, ó, diz assim que as pessoas devem estar informadas, serem ouvidas e estarem envolvidas nesse processo. Mas será que as pessoas sabem quem que elas estão elegendo, né? E qual que é mesmo o que essas pessoas pretendem fazer depois de serem eleitas? Formas participativas insuficientes ou incorretas, tentativa dos cidadãos de negociar com as instituições as condições mais vantajosas para si. Essa possibilidade de participar, muita gente vende o voto, né? Ou senão, quer que a sua participação venha a benefício somente a si mesmo, né? E não ao bem comum. Países de regime totalitário ou ditatorial, países em que tal direito é só formalmente declarado, mas concretamente não se pode exercer. Aparato burocrático nega de fato ao cidadão a possibilidade de se propor por um verdadeiro ator da vida social e política. Será que a gente vive mesmo uma democracia ou a gente elege pessoas que vão nos dominar por 4 anos e depois a gente vai ter que eleger outros, né? Porque parece que depois que a gente elege as pessoas, a gente perde o controle das pessoas que fazem o que querem, né? Às vezes, na calada da noite, aprovam projetos que nos massacram, né? Não estão defendendo de fato nossos interesses. Agora vamos ao princípio da solidariedade, interdependência entre todos os homens e os povos. O Papa Francisco dizia, né, tudo está interligado.
Não somente os seres humanos entre si, na chamada globalização, mas nós também com a natureza, né, com a ecologia, com o planeta, tudo que está ligado ao planeta também está ligado a nós. A solidariedade como princípio social e como virtude moral. A solidariedade, portanto, se apresenta sob dois aspectos complementares: o de princípio social e o de virtude moral. Superadas as estruturas de pecado, transformadas em estruturas de solidariedade. O Maia já tinha me perguntado algumas vezes sobre a tal das estruturas de pecado, né, Maia? Que quando nós agimos, né, achando que aquilo ali é certo, mas ele no fundo é um pecado porque a cultura considerou como certo. Então ela vira uma estrutura de pecado. Uma, um exemplo de estrutura de pecado é o nosso atual individualismo, né? A gente acha que é normal cada um se preocupar com o próprio umbigo, né? E a gente não vê o outro como um irmão, mas como um adversário. E aqui, então, trocar as estruturas de pecado por estruturas de solidariedade, por estruturas de serviço, de doação, solidariedade e crescimento comum dos homens, estreito vínculo entre solidariedade e bem comum, solidariedade e destinação universal dos bens, solidariedade igual igualdade entre os homens e os povos, solidariedade e paz no mundo. Consciência do débito que tem para com a sociedade no qual estão inseridos. Então, quando nós estamos dentro de uma sociedade, nós temos direitos, mas também nós temos deveres a essa sociedade, né? E um dos deveres que nós temos a essa sociedade é contribuir para o bem comum, não buscar somente nossos próprios interesses. A solidariedade na vida e na mensagem de Jesus, o vértice insuperável da perspectiva indicada é a vida de Jesus de Nazaré, o homem novo, solidário com a humanidade até a morte de cruz. E ele foi tão solidário conosco que ele carregou nossos pecados, né? E ele foi solidário conosco, aceitando a morte de cruz. John Sobrino vai dizer assim que hoje também nós temos vários crucificados do mundo, né? Os pobres, os excluídos, os doentes, os marginalizados continuam sendo crucificados e Cristo é solidário com esses crucificados, porque ele mesmo sofreu, se fez um último. O próximo não é só um ser humano com seus direitos e a sua igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas torna-se imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e tornado objeto de ação permanente do Espírito Santo. Deve ser amado, ainda que seja inimigo. Mesmo que a gente considere a pior pessoa, continua sendo um ser humano, imagem e semelhança de Deus. A sua dignidade deve ser respeitada, mesmo que a pessoa não respeite a dignidade dos outros. Acho que aqui essas duas, né, nós podemos conversar um pouquinho e daí já encerramos, né? Já passamos bastante o tempo. A participação e a solidariedade, o que que nós temos a dizer sobre isso? Participação, agora nós estamos numa época que a gente acredita que vai participar da democracia, né? Mas nessa participação também tem a ver com aquelas ditas reuniões que a gente é chamado aí, a gente acha, né, um tédio, ai, por que que eu tenho que ir, né? Mas participando dessas reuniões, a gente pode opinar, a gente pode ajudar a conduzir, né? E muitas vezes as pessoas preferem não opinar, não ajudar, porque às vezes preferem ficar no seu mundinho, né? O que que vocês pensam de tudo isso? Assim, ó, de algum tempo a gente já tem também vivido algumas experiências, né? O próprio pessoal
das comunidades de base, e tem um pouco essa consciência, né, da nossa participação nos espaços de organização social. Por exemplo, nós temos aqui uma caminhada que a gente acabou perdendo, porque quando muda governos, as políticas são diferentes, e aí vai indo. A gente teve, num período atrás, uma orientação vinda aí do governo federal, para a gente criar nas unidades básicas de saúde os conselhos locais de saúde. Porque nós temos o Conselho Municipal, que define as políticas, dá as diretrizes para a política, para os investimentos, mas na unidade básica de saúde, onde trabalham ali a equipe de saúde que diretamente é envolvida com a vida das pessoas, né? Os agentes de saúde, os agentes que fazem o atendimento, os médicos, enfim, que estão na unidade básica, ele ter uma interação com a sociedade organizada, né? Então, a gente aqui, nós tínhamos no Centro Social Urbano em Juí, essa caminhada foi bonita um período, aí depois entrou a pandemia, aí mudou um pouco, e o pessoal até agora está com dificuldades aí para voltar, mas a ideia seria essa, Padre Eliseu, e todos que estão ouvindo, é nós criarmos aqui as unidades básicas, ter o seu conselho local, porque daí a comunidade que depende, que participa, que usufrui dessa estrutura, ela também tem ali a dar a sua contribuição, dar a sua participação, a orientação ajuda a organizar a atividade, né, que é um serviço público, mas que ela não fica refém, né, de algumas pessoas, né? A comunidade orienta, tanto que nós não temos mais fila, por exemplo, aqui no Centro Social Urbano, não tem mais a distribuição de fichas, né, como era um grande conflito que a gente tinha aí, né, que as pessoas iam de madrugada esperar pegar uma ficha para ser atendida, às vezes demorava muito tempo, né, então a gente se organizou de tal forma que, né, todas as pessoas que vão chegando vão sendo acolhidas, vão sendo atendidas, né, e aí sobre a participação, a vigília, a influência também, né, da sociedade organizada, que se reúne periodicamente em assembleias para discutir as realidades que estão postas ali. É uma coisa bem simples, bem fácil de fazer, né, no caso, na nossa própria unidade. E assim, consequentemente, por exemplo, a eleição de associação de moradores, a grande parte, às vezes, ela é eleita politicamente, né, os grupos políticos influenciam, mas por quê? Porque a gente nós como cidadão não vamos lá participar para não permitir aí, né, que grupos políticos, né, às vezes de interesses privados ali assumam essas estruturas que são nossas, né? A Associação de Moradores, né, ela é uma entidade, né, do povo, que é onde o povo deve ter voz e vez ali para ajudar a fazer o debate. E assim também a participação nos conselhos, né, municipais, tudo isso são espaços que a gente pode também estar contribuindo nesse sentido, né, da reflexão desses últimos 2 parágrafos aí, né? É bem isso aí, seu João Pedro. Falou tudo. Os nossos guerreiros estão se indo, né? Aqueles que se empenham na causa dos moradores de vila, que nós tínhamos associação de moradores. Hoje, o lado, vamos dizer assim, que está no governo, procura botar os deles nas cabeças de tudo, até mesmo no sindicato. Nós tivemos uma eleição agora no nosso aqui, que até carros particulares a atual gestão colocou para poder tirar os que estavam administrando o sindicato. Então, é complicado, a nossa luta é bem forte mesmo, a gente tem que estar atento a tudo e se unir, porque sem união nós não conseguimos nada, né? O processo democrático, ele, se for realizado na sua plenitude, ele é talvez o sentimento mais solidário que a humanidade possa vir a ter, ou ela tem, né? Porque a escuta,
o espaço da fala, a garantia de ser ouvido, em qualquer estrutura, seja ela pela igreja, pelo seu ministro, pela sua catequista, seja ele pelo seu prefeito, seja ele pelo seu governador. Se essa escuta for feita, se o processo da democracia realmente acontecer, eu entendo que a solidariedade se daria de forma natural, porque a solidariedade traz a intenção em cada um de nós do bem comum, né? Todos nós estamos satisfeitos, ou a grande e expressiva maioria está satisfeita, e todos os que pensam diferentes foram ouvidos, e foi considerado as suas falas. Eu acho que a igreja traz esse debate da democracia, e é preciso que a igreja faça isso, eu entendo isso, que a igreja ainda, na minha concepção, é uma estrutura hierarquizada, é uma relação muito verticalizada ainda, não só pelos sacerdotes ou pelo clero, né? Mas até nas nossas relações enquanto sujeitos e lideranças dentro da igreja, no momento que assumimos um cargo, vamos colocar isso entre aspas, a gente acaba caracterizando isso como uma autoridade, né? Até a autoridade, na concepção certa da palavra, não teria problema. O problema maior é que nós acabamos assumindo um papel autoritário, né? De não olhar para a democracia dentro da igreja, fora da igreja, nas relações com a família, na relação da gente como cidadão lá fora, né? Num grupo, seja num grupo político, seja num grupo sindical, Cláudio, que tu traz essa questão, né? A apropriação com o viés autoritário de poder, de subjugo, isso, na minha concepção, rompe com a solidariedade. Então, a igreja é uma ferramenta, é um instrumento capaz de fazer mudanças nessas estruturas da democracia, e uma democracia que promova a solidariedade entre nós, onde não haja intriga, onde não haja quem fulano é melhor do que ciclano, Beltrano é mais bonito que ciclano, que Beltrano, a ministra tal, o ministro tal faz assim, faz assado, entre o próprio grupo da própria comunidade, muitas vezes se degladiam, né, por poucas coisas, por detalhes, porque o processo da solidariedade não está dado. Nós nascemos, por concepção, com o olhar e com uma postura egoísta, com a postura de olhar para o nosso próprio umbigo, sem ter esse olhar social, esse olhar mais coletivo, que a gente respeite o diferente e que a gente possa construir de forma comum um processo melhor, mais bacana, mais bonito, né? Mais fraterno, que eu acho que é isso que Cristo quer de nós. Vamos lá, Maia. Já fiz minha participação, não, tá ótimo lhe escutar o João Pedro e o Claudinho aí, Padre Eliseu, não, tá muito boa a nossa interação aí. Quem falou pouco hoje foi o Diácono Carlinhos, falou uma vez só. Eu não entendi o que o senhor falou. O Diácono Carlinhos também falou uma vez só.
É, verdade. Estou no perfil da Laiane, que ela está aqui comigo. Eu vejo Olha lá, assim, padre, essa questão da participação, isso daí nós devíamos iniciar hoje até mesmo na IVC. Nós tínhamos que colocar essa questão da participação, essa consciência da participação, até mesmo lá na iniciação da vida cristã, para que o nosso filho, o nosso neto, esse jovem que está dentro da igreja, que está chegando hoje, amanhã possa fazer essa transformação. Estão preparando aí um documentário, por exemplo, assim, dos nossos irmãos evangélicos. Eles iniciaram com 12 deputados, atualmente a maior bancada que existe no Congresso são os evangélicos, são mais de 100 deputados. Por que um dia nós não podemos ter 100 deputados formados por nós dentro desses princípios que nós sonhamos, né? Desses princípios que realmente a gente está estudando aqui, o senhor está debatendo. Então eu vejo assim que é importante nós conversarmos sobre isso, trazer a experiência. Eu vejo assim tão bonito a experiência, poder ouvir alguém que viveu essa realidade da SEBS e de outros movimentos da igreja, né, que hoje estão um pouco enfraquecidos, ou talvez tenham que passar por um processo de renovação, de atualização, mas eu vejo que o principal é com que a gente conseguisse desenvolver essa participação através da escola, né? Nós sabemos hoje o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Eu posso ir para dentro de uma escola, desenvolver o amor, o carinho, a solidariedade, todos esses princípios que a igreja nos ensina. Então, aos poucos, nós temos que ir colocando, né, nos espaços, e é o que a doutrina social nos pede, né? Ela nos pede a participação em todos os espaços, nos conselhos, na própria política, né? Então, que a gente possa, assim, rezar também por isso, como disse Dom Leomar hoje, né? Antes de cada coisa, que a gente reze mais, que a gente coloque mais isso no coração de Deus, e que sejamos instrumentos disso tudo. Para que esses novos batizados, talvez daqui a 15, 20 anos, sejam aqueles que vão fazer a transformação social e vão cumprir isso que nós sonhamos hoje, é isso que nós tentamos transmitir, isso que nós tentamos fazer com que não morra. Mais uma vez eu cumprimento o senhor, cumprimento a todo o grupo, né? Que bom saber que nós aqui em Cachoeira do Sul, né, olharmos para aí mais a região mais acima do estado, olhar vocês estudando a doutrina social, preocupados com a doutrina social. Eu fico muito feliz, assim, realmente, assim, parabéns pela sua iniciativa, parabéns a esse pessoal, muito obrigado a experiência que vocês trazem, como o seu João traz para nós essa experiência toda aí. Então, que Deus abençoe, que nós possamos ser instrumentos dele aonde nós estivermos. Está convidado a participar o mês que vem, geralmente é nos últimos domingos do mês. Então, podemos ir encerrando, já demos 1h30 de reflexão. Próxima vez nós vamos estudar a família e o trabalho. Está ali no compêndio, né? Nós vamos pegar 2 capítulos juntos, então a questão da família é fundamental, né? Família, célula principal da sociedade. E o trabalho também. Pelo trabalho se ganha o sustento, né? Se desenvolve as potencialidades do ser humano. Então, vocês lembram que dia que vai ser a próxima? Eu não lembro o dia que vai ser, mas geralmente é um domingo às 8 horas da noite. Ver se eu acho aqui, para a gente marcar já na agenda. Que dia, padre? Deixa eu ver se eu encontro. Vai ser dia 19 de julho. Beleza. Talvez mude porque é o dia da festa da paróquia Conceição, né? Aqui na minha paróquia. Talvez a gente coloque um pouquinho mais para frente, né? Mas vamos lendo ali o compêndio sobre o trabalho e a família. Beleza. Encerramos, então. Obrigado pela companhia, participação. E vamos nas nossas pastorais, movimentos, né, associações, colocar tudo isso em prática.
Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom jogo para nós amanhã. Ah, é verdade. Viva o Brasil!